Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui Fácil. No vídeo de hoje, nós estudaremos o movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente MRU. Mas aproveita o início do vídeo para deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. O estudo do movimento real de um corpo nem sempre é uma tarefa simples. Como vimos no vídeo anterior, um mesmo objeto pode ter trajetórias diferentes dependendo do referencial adotado. E muitas vezes, embora tenhamos a impressão de que o trecho dessa estrada mostrada é reto, do ponto de vista da física, pelo menos, essa afirmação é falsa. Os carros nessa estrada têm uma trajetória de subidas e descidas claramente curvilíneas. Por isso, dizemos que movimentos retilíneos e uniformes são muito raros. No entanto, apesar disso, é extremamente importante estudá-los, porque são a base para que possamos avançar para problemas mais complexos. Então, mãos à obra. Primeiramente, vamos entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Para isso, vamos observar a minha corrida matinal em uma pista de corrida retilínea. Num dado momento, que irei chamar de tempo zero, eu ligo o cronômetro do meu relógio e começo a observar as marcações em metros na pista de corrida. E observo que nos primeiros 5 segundos eu percorri 10 metros. Nos próximos 5 segundos, ou seja, 10 segundos após eu ligar o cronômetro, a marcação da pista indica 20 metros. E após 15 segundos, 30 metros. E então eu percebo que este padrão se repete durante 30 segundos de corrida. Agora vamos observar a tabela com esses valores. Podemos perceber que a cada 5 segundos, a distância percorrida é a mesma, ou seja, 10 metros. Como durante um mesmo intervalo de tempo, ou seja, 5 segundos, eu percorro a mesma distância, 10 metros, podemos dizer que eu estou em MRU. Então anota aí. Corpos em movimento retilíneo uniforme percorrem sempre a mesma distância em um mesmo intervalo de tempo. A partir desses valores, podemos ainda determinar a minha velocidade média, que nada mais é que a razão entre o deslocamento, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT, correspondente. Vejamos. Temos a minha posição final igual a 60 metros e o tempo final, 30 segundos. E minha posição inicial igual a zero e o tempo inicial também igual a zero. Portanto, minha velocidade média é de 2 metros por segundo. Observem que se eu escolher qualquer outro intervalo de tempo, como por exemplo de 10 a 20 segundos, a minha velocidade média será a mesma, de 2 metros por segundo. Isso significa que ao decorrer do tempo, a minha velocidade é sempre a mesma, e essa é uma outra característica desse tipo de movimento. Então anota aí de novo. No movimento retilíneo uniforme, o movimento ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Agora, vamos observar a Rafa dirigindo em uma estrada retilínea. Ela não pisa no freio e nem no acelerador. E o velocímetro marca um valor de 80 km por hora durante todo o percurso. Mantendo essa mesma velocidade, em 30 minutos, qual a distância que a Rafa terá percorrido? Vamos anotar todos os dados que temos e sempre atentando para as unidades. A velocidade é 80 km por hora e o tempo é 30 minutos. E queremos saber o seu deslocamento. Pois bem, o primeiro passo é observar se as unidades estão coerentes. E percebemos que não, já que a velocidade está expressa em km por hora e o tempo em minutos. Uma alternativa é transformar os 30 minutos em hora. E para isso, podemos usar uma simples regra de 3. Vamos lá. Pronto! Agora as unidades estão equivalentes e podemos calcular a distância percorrida pela Rafa, que é 40 km. Ou podemos simplesmente usar a lógica. Se a Rafa percorre 80 km a cada hora, em meia hora, que é metade de uma hora, ela irá percorrer 40 km. Vamos avançar um pouco mais e conhecer a equação da posição em função do tempo. E para isso, vamos reorganizar a razão usada anteriormente. Isolando a posição final, SF, temos a seguinte relação. Em geral,
É possível admitir que t0, ou seja, o tempo inicial, é igual a zero. Isso indica que o início da cronometragem do movimento tenha sido feito com o cronômetro zerado. E neste caso, essa função se torna mais simples. Quando eu vi essa equação pela primeira vez, um professor chamou ela de sorvete. Assim ficou mais fácil de memorizar. Se for mais fácil para você também, fica aí a dica. A partir dessa equação, podemos prever a distância percorrida por um móvel em dado intervalo de tempo, ou ainda saber em quanto tempo um corpo percorreu certa distância. E mais, podemos extrair informações como a posição inicial de um móvel e a velocidade média desse móvel. Mas antes de prosseguir, vamos só definir o que é um movimento retrógrado e um movimento progressivo. Para isso, vamos observar a reta numérica e um móvel sobre a posição 10 metros. E em 10 segundos, temos que a posição final desse móvel é de 50 metros. Portanto, a sua velocidade média é 4 metros por segundo. E nesse caso, a velocidade é maior do que zero, ou seja, positiva. E ainda, a posição do móvel aumenta em função do tempo. Então, dizemos que o movimento é progressivo. Agora vamos observar essa segunda situação. Um móvel está na posição 30 metros no tempo igual a zero. E em 5 segundos, ele se encontra na posição 20 metros. Assim, podemos calcular a sua velocidade como sendo a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo, como já fizemos anteriormente. Temos então uma velocidade de menos 2 metros por segundo. O sinal menos indica um movimento retrógrado, ou seja, a sua posição decresce ao decorrer do tempo e a sua velocidade escalar é então negativa. Agora vamos voltar à nossa equação do MRU com o seguinte exemplo. O movimento de um ponto material em relação a um determinado referencial é descrito pela função S é igual a menos 3t mais 5, com unidades no sistema internacional. Determine a velocidade do ponto material, a sua posição inicial e qual posição do ponto material após 5 minutos de movimento. É importante perceber que as unidades estão no sistema internacional. Assim, teremos a posição em metro e o tempo em segundo, e, consequentemente, a velocidade será dada em metros por segundo. É muito importante sempre estarmos atentos às unidades para não errar a questão. Pois bem, agora vamos responder as perguntas. Primeiro, vamos colocá-la embaixo da nossa equação referência, só para ficar mais fácil a visualização das grandezas. Assim, podemos concluir que a velocidade do móvel multiplica a grandeza tempo. E é importante não se esquecer do sinal na frente do valor. Ele nos dirá qual é o tipo de movimento. Para esse caso, a velocidade vale, portanto, menos 3 metros por segundo. Letra A respondida. E a posição inicial é o termo independente, logo 5 metros. O sinal negativo na velocidade indica que trata-se de um movimento retrógrado. Para respondermos a letra C, primeiro temos que transformar a unidade de tempo, que foi fornecida em minutos, para segundo, para ser coerente com o sistema internacional. Portanto, temos que 1 minuto equivale a 60 segundos, logo 5 minutos equivalem a 300 segundos. Agora é só substituir o valor na equação. Fazendo as substituições, temos que após 5 minutos, ou ainda 300 segundos, a posição do móvel será menos 885 metros, o que de fato está coerente com o movimento retrógrado, já que a posição final apresenta valor menor que a posição inicial. Agora vamos observar o segundo exemplo com valores também no sistema internacional. Temos a seguinte função que corresponde a um móvel. Vamos responder a posição inicial e a velocidade desse móvel, o instante em que ele passa pela origem desse referencial e a sua posição no instante t igual a 5 segundos. A posição inicial é o termo independente, como já sabemos, ou seja, menos 120 metros. E a velocidade é o valor que multiplica o tempo, então temos 30 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, temos um movimento progressivo.
A letra B quer saber o instante, ou seja, o tempo em que o móvel passa pela origem. A origem, por definição, é a posição 0. Assim, temos que o móvel passará pela origem no tempo igual a 4 segundos. Agora vamos determinar a posição desse móvel no tempo 5 segundos. Basta substituir o valor e pronto! Temos que a posição em 5 segundos será de 30 metros. Agora vamos fazer o contrário. A partir dos dados fornecidos, vamos determinar a equação da posição em função do tempo com a seguinte questão. Um rapaz pedala com velocidade de 12 km por hora, partindo do marco 4 km de uma pista retilínea de ciclismo. Determine a posição do rapaz após 40 minutos de pedalada. Vamos primeiro organizar os dados fornecidos. Temos que a velocidade do rapaz é 12 km por hora e a posição de partida, ou seja, a posição inicial, é igual a 4 km. Sabemos que a equação geral da posição em função do tempo é a equação sorvete. Agora vamos substituir todas essas informações na equação da posição. Então teremos que S é igual a 2t mais 4. Com a equação determinada, podemos encontrar a posição do ciclista após 40 minutos. Mas observe que as unidades não são as mesmas. Como a velocidade está em km por hora, a unidade de tempo que devemos utilizar é a hora. Fazendo uma simples regra de 3, temos que 40 minutos equivalem a 2/3 da hora. Agora sim podemos substituir o valor na equação. Logo, a posição do ciclista será de 12 km. Por hoje é só. Na próxima aula, nós iremos interpretar gráficos de MRU, além de fazer problemas de ultrapassagem. Então é isso, e até mais!